Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso podcast, onde o tema é sobre o mercado de trabalho, os desafios e as exigências sobre os profissionais dessa área. Estamos aqui com a professora Krishna, professora de tecnologia daqui da Faculdade do Senai de São Caetano. Eu queria primeiro começar perguntando, como para você contar um pouco da sua jornada, como foi para você chegar até aqui, o seu começo. Bom, eu sou formada em ciência da computação, sou especialista em informática empresarial. Então, nos primeiros momentos da minha carreira profissional, eu trabalhei com desenvolvimento, eu vim para São Paulo, trabalhei uns tempos com desenvolvimento, e depois eu parti para a área acadêmica, que sempre foi meu objetivo. Então, depois eu fiz mestrado, hoje eu faço doutorado em ciência da computação. Estou sempre próxima do setor de desenvolvimento, eu sempre treinei maratona de programação, então eu tenho esse contato bem forte com o desenvolvimento. A partir de que momento que você viu que você queria seguir na carreira de educação? Olha, desde o ensino médio. Eu fiz o ensino médio, quando eu terminei o ensino médio eu fiz magistério, fui ser professora de criancinhas, mas daí eu vi que não era exatamente esse ponto que eu queria. Aí eu queria fazer matemática, aí um amigo me convenceu que a computação era muito mais legal, e realmente era, e aí eu fui fazer a computação, e quando eu me formei, daí eu comecei a me preparar, eu fui fazer especialização, trabalhei no mercado um tempo, e depois eu fui fazer o mestrado, e aí eu já atuava na área, como especialista, eu comecei dando aula, e aí fui me especializando mais, já faz 18 anos que eu dou aula. Que legal, porque muitas vezes as pessoas começam e não têm essa visão, de começar a dar aula sobre programação, mas é uma possibilidade. Sem dúvida, sem dúvida. Se você tem uma facilidade, se você gosta de estudar com seu colega, explicar para ele, isso já é um indício de que você tem esse dom, da docência. Teve algum desafio principal que você teve quando você começou? Você falou assim, putz, esse tipo de coisa? Vários. Eu comecei bem nova. Eu comecei a dar aula muito nova. Eu tinha 24 anos quando eu comecei. E aí, o primeiro desafio com os meus alunos era quase da mesma idade. Então, foi um pequeno desafio no começo, mas depois eu logo entendi como funcionava. E assim, a tecnologia sempre muda. Quem entende programação, conhece uma linguagem de programação, C, por exemplo, que é bem básico, mas é muito completo. Quem tem essa percepção consegue desenvolver em qualquer linguagem. Então, você consegue se desenvolver e aprender novas linguagens, aprender novas tecnologias. Então, fica muito mais fácil de você se desenvolver. Sempre tem que estudar. Sempre, sempre, sempre. A cada semestre, eu revejo meu material antigo e falo, não, vamos melhorar, vamos desenvolver melhor, deixar mais moderno, mais atual. Sim, isso é muito importante, Entrando nesse assunto dessa constante mudança da área de tecnologia, você tem algum conselho para alguém que está começando agora ou que já trabalha na área, para qual abordagem utilizar? Você tem que continuar sempre estudando, como é essa parte? Sem dúvida. Duas coisas que tem na nossa área, que está sempre estudando, se aprimorando, conhecendo coisas novas e resolvendo problemas, né? Nós somos resolvedores de problemas dentro da área de computação em si. Seja desenvolvimento, seja suporte, sempre vai estar resolvendo problemas do usuário, do cliente, enfim. Então, esses dois pontos. Agora, em relação à tecnologia, está sempre observando o que está acontecendo, né? Você tem que estar sempre muito atualizado no processo, é bem importante isso. Sim, visando mais quem está começando agora no mercado de trabalho, quem está entrando agora, qual abordagem você prefere, assim, tipo, para quem começa? Começar estudando sobre várias áreas específicas ou focar em somente uma que a pessoa se identificou? Tipo, seria o ideal a pessoa souber um pouco de tudo ou se especializar em só uma? Essa é uma pergunta boa. Quando a gente pensa, houve um tempo que só se falava em full stack. Sim. Né? Full stack, o cara tem que saber tudo, tem que saber web, tem que saber back, tem que saber banco. E aí o mercado mesmo mostrou que essa abordagem generalista é importante para você começar. Você tem que entender um pouquinho de cada coisa, por isso que a graduação ela tem esse perfil. Você aprende a introdução à programação, a programação estruturada, programação orientada a objeto, banco de dados, aí você aprende NoSQL, aí você aprende web, aí você fala, nossa, mas eu aprendi um monte de coisa e nem sei o que eu vou realmente atuar. Mas, na verdade, você precisa ter essas pinceladas de tudo para entender o que você realmente gosta e
e se sente melhor na área de desenvolvimento, do seu desenvolvimento pessoal, né? E aí se especializar nela. Tem que ficar bom, você tem que ser bom no que você vai fazer. Né? Então, se eu quiser, um conselho que eu dou sempre é que você conheça um pouco de tudo, esteja de mente aberta, e depois no final você fale, não, o que eu gostei mais, o que é mais adequado ao mercado, mas que me interessa. Não adianta só você falar, vou ganhar um monte de dinheiro com ciência de dados, mas eu não gosto de Python. Aí não vai rolar, né? Porque você vai ter que trabalhar com Python o tempo todo. Então, esse é um exemplo. É difícil falar que alguém não gosta de Python, porque Python é muito legal, mas eu sou uma desenvolvedora raiz. Né? Eu sou back-end de fundamento. Então, eu gosto de C, C++, Java, mas eu adoro Python. Então, assim, é um processo que você vai se especializando no que você gosta e o que o mercado também está buscando, né? Não adianta falar para você, se especializa, nossa, adorei COBOL, né? Mas ninguém mais usa, ou usa, claro, lá o banco especificamente, mas então tem esse ponto. Né? É importante, né, a graduação nesse quesito, que, por exemplo, você se especializa em back-end, mas você viu, por exemplo, alguma coisa na graduação sobre front-end, uma boa parte, por exemplo, e você consegue resolver diversos problemas até a mais, né, que não são da sua área. Exatamente. Um ponto importante é esse, assim, eu acho que o movimento do back para o front é muito mais natural de você conseguir resolver vários problemas do que o contrário. Quem começa com web designer, UX e front exclusivamente, eu acho que sofre um pouquinho para vir para o back-end. A recíproca não é tão sofrida. Se você consegue se desenvolver nas linguagens de programação básicas, manipular o banco de dados e tal, e ir para o front é um movimento bem tranquilo de se fazer. E hoje tem os frameworks e as APIs de intermédio, né? O Angular que pega o front-end e trabalha com operações que antes só o back-end fazia. Então, ele fez esse intermédio agora. Então, fica muito mais simples de trabalhar quando você tem essa formação. Não, com certeza. E sobre isso mesmo, né? Muita gente vem para nossa área com essa visão de, por exemplo, eu não preciso de uma graduação para atuar na área, esse tipo de coisa. O que você acha sobre? Eu acho que, assim, realmente, a área de computação não é uma área como a engenharia, por exemplo, que tem o CREA, que regulamenta e tudo mais. Então, esse é um aspecto mais político da profissão, mas o que acontece? A pessoa que não faz a graduação, ela não tem essa trajetória bem organizada. Porque um curso de graduação, ele é estruturado para que você navegue na trajetória de todos os movimentos dentro da área que você vai atuar. Então, quem vem do YouTube, né, por exemplo, vou assistir lá os vídeos daquele cara fantástico, que é muito legal, eu também gosto, eu não vou falar o nome porque, acho que não é legal, mas é super válido, complementa tudo que você aprende. Mas o que falta? Falta o fundamento. E essa trajetória bem planejada. Porque o curso de graduação, ele te leva obrigatoriamente dentro do currículo a navegar entre as áreas necessárias para você atuar, né, profissionalmente. Então, quem vem do mercado de uma maneira mais livre, não tem essa estrutura bem formada. Não tem essa base formada. Né? Exatamente. Né? E fundamento. Porque na graduação, por mais que o curso seja bem prático, tudo inicia com fundamento. Isso é para isso. E lá na frente a gente vai fechar com um projeto que vai acompanhar tudo que foi proposto do começo até agora. Entendeu? Então, essa questão desse fechamento e tal é pensado no curso de graduação. Para um profissional que vem livre, né, de uma formação autodidata, alguma coisa assim, falta um pouco essa estrutura. Não estou dizendo que não é válido, claro que é, mas é muito mais penoso, né? Sim, eu acho interessante também que aqui, por exemplo, nas graduações, né, vocês propõem projetos para a gente realizar que pode colocar no seu portfólio. E às vezes quem está por fora fica meio perdido nesse quesito e não consegue se encontrar muito bem. Eu vou te falar que isso é uma das grandes vantagens do curso do Senai. O Senai tem projeto integrador, o Senai tem essa trajetória focada em atingir um objetivo. Então, no final de todo o semestre, tem um fechamento de objetivo.
Então, isso é bem legal. E é uma proposta que a gente consegue fazer de verdade aplicada na prática. Então, o curso, esse curso especificamente. Outras faculdades já tem algumas têm uma abordagem mais teórica, outras têm mais solta, né, nos pontos, mas o Senai conseguiu fazer um currículo bem integrado. Isso é bem legal. Mudando um pouco de assunto, falando sobre soft skills, quais você acha que são as mais interessantes para um profissional da nossa área? A soft skill principal é você ter paciência e boa vontade, né? Porque se você não for um profissional que tem paciência, porque você vai atender o usuário, você vai atender problemas, você vai buscar soluções. Então, você tem que ter essa flexibilidade de saber conversar, de saber entender qual é o problema, se colocar no lugar do outro, empatia também, né? Então, isso é bem importante porque, independente da área que você for atuar, você vai ter um cliente, você vai ter um usuário que você vai atender. E até companheiros de equipe, né? Que mesmo trabalhando no home office, por exemplo, você tem uma equipe que você trabalha naquele projeto e precisa manter um bom relacionamento. Sem dúvida. Organização. O network é uma coisa muito positiva, né, da graduação, que você consegue se relacionar com pessoas da nossa área. E eu queria uma dica sua sobre como você conseguiu montar uma rede profissional na área de TI. Boa pergunta, muito boa mesmo. Na área de TI, por mais, como eu vou falar, assim, desenvolvida que seja no mundo, ela é restrita. Não é um montão de gente. Sim. Então, no fim, todo mundo conhece alguém que te conhece, sabe? Então, bom relacionamento, como você falou, é fundamental com os teus colegas, com os teus professores, porque a gente vai construindo ao longo das nossas carreiras esse networking profissional acadêmico e que você constrói com os seus colegas também aqui na escola e depois você no mercado de trabalho, né? Você trabalhou com alguém que tem uma vaga que teu colega se encaixa e assim sucessivamente, né? Então, o networking é fundamental. Eu, por exemplo, como eu trabalho com maratona de programação, a maioria das escolas do Brasil ou já teve, ou já conheceu, ou já ouviu falar de maratona de programação. Então, se já ouviu falar, provavelmente teve um contato com quem eu já tive contato. Então, no fim, a gente acaba todo mundo se conhecendo, né? Se eu não te conheço, eu conheço teu amigo, o amigo do teu amigo, e assim vai. Então, a nossa área é restrita. Então, o networking é muito importante e é o que você falou, assim, bom relacionamento, empatia, isso vai construir boas relações em todos os sentidos. Falando na maratona de programação, né, que você é uma das organizadoras, lá você consegue manter um bom network, né, construir um bom networking. E eu queria que você falasse sobre os benefícios, né, de quem participa, que não são muita gente que se interessa. Eu queria que você falasse um pouco sobre. Então, as maratonas de programação, elas são desafios de programação, né? Eu sempre proponho no início da minha disciplina uns problemas simplesinhos lá, daquela ferramenta BigCrowd, que são ferramentas, são problemas de maratona, né, que eles propõem lá. Eu proponho sempre os bem simples para trazer essa motivação inicial, para ver se o pessoal realmente gosta e tal. E o que acontece? Os desafios de programação, eles te fazem pensar além de um problema pré-definido, porque assim, a gente faça um algoritmo que resolva tal coisa. Lá nos desafios de programação da maratona, tem lá um problema. O fulano precisa resolver um problema de logística da empresa dele. Então, contextualiza o problema e você consegue resolver com as técnicas e estruturas de programação, estruturas de dados, etc., você consegue resolver esses problemas aplicando o seu conhecimento computacional. Então, é muito legal. A maratona, claro que para você ser um competidor, você precisa de tempo de preparação. O nosso curso é pequeno aqui, então a gente não estruturou ainda uma forma de conseguir envolver todo mundo numa maratona, mas a gente está pensando ainda em fazer uma maratona para nós e tal, que seja específica aqui. Seria bem interessante também, por exemplo, quem começa, vai o primeiro ano na maratona e não vai muito bem, às vezes acaba se frustrando por causa disso e não vai nas outras, né? Exatamente. Esse é um ponto que me preocupa muito, porque um curso de 4, 5 anos, você vai na primeira, você entende, não, eu estou indo só como treineiro mesmo, para entender como funciona. No segundo ano, você já vai para competir, mas você ainda precisa de mais experiência, de mais estudo aprofundado dentro das técnicas de programação. É só no terceiro ano que você, de fato, vai competitivo, né? Você vai ter um perfil. E aí, como a gente só tem 2 anos, então, não tem esse
tempo de maturidade dentro da área específica, né, dos algoritmos mais avançados para as técnicas de maratona. Então, esse é um ponto que a gente ainda precisa repensar aqui para trazer esse conceito, esse fundamento de maratona para dentro do Senai. Rolar uma estratégia, né, para que fique prazeroso, esse tipo de coisa. Exatamente. A nossa área também tem várias possibilidades da pessoa abrir uma empresa própria, né, trabalhar como freelancer. Quais são os desafios que você acha que essas pessoas enfrentam? O principal desafio é entender o cliente, porque vocês podem ver que poucas disciplinas, vocês vão ter uma disciplina no máximo, em que vocês vão, de fato, trabalhar nos fatores das soft skills, humanos. Então, a gente não tem tempo hábil de preparar vocês para lidar com o cliente. Então, eu acho que o principal desafio para você abrir uma empresa, para você tratar, de fato, você atender o cliente, as demandas dele, você prestando serviço para ele, né? Então, eu aconselho que todo mundo primeiro passe por um processo de trabalhar em empresas para depois pensar em abrir o seu negócio. Quando você já tiver, eu estou preparado dentro da minha estrutura profissional para atender o cliente. E aí sim você passa a empreender, né? Porque até então a gente está muito preocupado em resolver o problema técnico e não, de fato, toda a estrutura de vendas e de criação da empresa, né? É importante para você entender a estrutura dentro de uma empresa, né? Para você não sair prestando serviço achando que você consegue resolver o problema e acabou. Mas tem toda uma estrutura por trás. Exatamente. Certo? Tem impostos e tem questões burocráticas, né? Tem muitas coisas que são envolvidas nesse processo. Sim. Então, eu acho bem importante ter esse patamar vencido de trabalhar em uma empresa para depois você realmente abrir a sua empresa. Então, esse foi o nosso episódio de hoje. Queria agradecer a todos que assistiram e agradecer a nossa convidada, a professora Krishna. Eu que agradeço. Valeu.